Espaço do TIOS, tradutor, intérprete de língua de sinais. Aspectos referentes ao espaço escolar. Silvana Zajac. Aspectos referentes ao espaço escolar são poucos estudados no âmbito da tradução e interpretação de Libras/português. Contudo, é um assunto muito importante e pode ser determinante nas relações estabelecidas em sala de aula. Primeiramente, conceituaremos espaço físico de sala de aula, aquele em que se desenvolve toda a relação ensino e aprendizagem. Sendo assim, é o ambiente onde o professor desenvolverá os conteúdos com seus alunos em prol da construção do conhecimento. Esse espaço não tem necessariamente uma localização fixa, ou seja, pode ser dentro do ambiente escolar ou fora dele. Cada professor pode ter uma forma diferente de organizar o espaço da sala de aula. Alguns organizam as carteiras em círculos ou semicírculos. Outros organizam em fileiras e colunas, ou ainda em grupos. Diante das diferentes possibilidades de organizações, é importante que os tios saibam qual deve ser o seu lugar no ambiente. Assim, trazemos algumas dicas importantes que precisam ser observadas pelo profissional da tradução e interpretação da língua de sinais. A. Sempre que o TIOS for ocupar um lugar no ambiente em que tem alunos surdos, deve observar se esses conseguem vê-lo sem obstáculos, principalmente se estiver sentado. B. É recomendável que o TIOS fique na frente da sala, do lado direito ou esquerdo. Não ao lado do professor ou muito próximo a ele, pois isso pode interferir na mobilidade dele na sala. Salvo nos casos em que a turma estiver organizada em círculos, grupos ou em situações específicas. C. É importante que o TIOS fique atento para não se posicionar em locais do ambiente que sejam de passagem de pessoas, como, por exemplo, perto da porta ou junto à lousa. Assim, é interessante que se converse com o professor e os alunos surdos para que se decida qual o melhor lugar para o TIOS. D. É de suma importância não ficar ao lado do aluno, pois isso, na maioria das vezes, causa alta dependência por parte do surdo, o que prejudicará substancialmente o seu desenvolvimento. Recomenda-se que o TIOS esteja no mínimo a 1 metro de distância do aluno para o qual está interpretando. Isso deve ao fato de que esta é a distância razoável para se estabelecer uma comunicação que é de modalidade visual espacial. E. O TIOS deve acompanhar as atividades dos surdos em todos os ambientes propostos pelos professores, salvo no intervalo, que configura como espaço de descanso do profissional. O espaço da sala de aula é o lugar onde o professor, o TIOS e os alunos passarão grande parte de seu tempo. Portanto, deve ser bem organizado para que se efetive a aprendizagem e o aluno consiga aproveitar bem a aula. Nas próximas edições da revista Demais, traremos mais informações sobre as competências e aspectos inerentes à profissão de tradutor e intérprete de língua de sinais. Caso você tenha dúvidas, perguntas e sugestões para enriquecer essa sessão, entre em contato conosco pelo e-mail tiosdemais@gmail.com. Repetindo, tilsdemais@gmail.com. O espaço da sala de aula é o lugar onde o professor, o TIOS e os alunos passarão grande parte de seu tempo. Portanto, deve ser bem organizado para que se efetive a aprendizagem.